Existe uma oração que o Papa Francisco considera uma das mais poderosas para proteger e unir as famílias, mas que infelizmente tem sido esquecida por muitos cristãos ao redor do mundo. Uma oração simples, mas carregada de uma força espiritual imensa, capaz de transformar lares, curar feridas e trazer a paz que tanto procuramos em nossos dias. Hoje, quero compartilhar com você essa preciosa joia da espiritualidade cristã, uma oração que pode revolucionar a vida da sua família. O Santo Padre sempre nos lembra que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar, a perdoar e a viver em comunhão. É no lar que as crianças descobrem os valores mais importantes da vida. É ali que os corações se formam e onde Deus se faz presente de maneira especial. Mas sabemos que nem sempre é fácil manter a harmonia familiar. As dificuldades da vida moderna, o estresse do trabalho, os conflitos entre gerações, as pressões financeiras e tantos outros desafios podem abalar até mesmo as famílias mais unidas. É exatamente por isso que essa oração esquecida se torna tão importante. Ela não é apenas um conjunto de palavras bonitas, mas um verdadeiro escudo espiritual que envolve nossa casa e nossos entes queridos com a proteção divina. O Papa Francisco, em suas reflexões sobre a família, sempre destaca como Jesus cresceu em um lar simples, mas repleto de amor, fé e oração. Maria e José não eram pessoas com grandes recursos materiais, mas tinham algo muito mais valioso, uma conexão profunda com Deus e um compromisso genuíno de colocar sua vontade em primeiro lugar. E foi exatamente essa atmosfera de oração e confiança que permitiu que a Sagrada Família fosse um exemplo eterno de união e santidade. A oração que quero compartilhar com você hoje é conhecida como a oração da Sagrada Família, uma súplica poderosa que muitos santos e beatos recitavam diariamente em seus lares. Mas muitos não sabem que essa oração carrega uma força espiritual imensa, capaz de afastar as discórdias, fortalecer os laços de amor e atrair bênçãos abundantes para dentro de casa. Quantas vezes você já sentiu que sua família estava passando por momentos difíceis? Talvez discussões que se repetem, mal-entendidos que parecem não ter solução, ou simplesmente aquela sensação de que o amor está esfriando entre vocês. Esses são sinais de que é hora de voltar às raízes da fé e buscar em Deus a renovação que tanto precisamos. A oração da Sagrada Família começa com uma invocação simples, mas profunda. Jesus, Maria e José, em vós contemplo o esplendor do verdadeiro amor. Com confiança me dirijo a vós. Essas palavras iniciais já nos colocam na presença da família mais santa que já existiu, criando uma ponte espiritual entre nosso lar e a casa de Nazaré. Quando começamos nossa oração, dessa forma, estamos reconhecendo que não somos capazes de resolver todos os problemas familiares apenas com nossas próprias forças. Precisamos da intercessão e do exemplo daqueles que viveram o amor familiar de maneira perfeita. Imagine por um momento como era o cotidiano da Sagrada Família. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, vivia como qualquer criança da sua época, obedecendo a seus pais, ajudando nas tarefas domésticas, aprendendo o ofício de carpinteiro com São José. Maria, por sua vez, cuidava da casa com amor, preparava as refeições, ensinava Jesus sobre as tradições de seu povo, sempre com aquela serenidade que só uma alma completamente entregue a Deus pode ter. E São José, o chefe da família, trabalhava honestamente para sustentar sua esposa e seu filho adotivo, protegendo-os com coragem e dedicação. Esse ambiente de simplicidade, trabalho honesto, oração constante e amor verdadeiro é exatamente o que nossa oração busca trazer para nossos lares.
A continuação da oração diz: Sagrada Família de Nazaré, torna também sagrada a nossa família. Dá-nos a paz, a alegria e a unidade que reinava em vossa casa. Aqui está o coração da súplica. Pedimos que nossa família seja transformada à imagem da Sagrada Família. Não se trata de pedir riquezas materiais ou sucessos mundanos, mas sim as virtudes mais preciosas que podem existir em um lar. A paz que acalma os corações agitados, a alegria que brota do amor genuíno e a unidade que mantém todos unidos mesmo nas tempestades da vida. Muitas pessoas que começaram a rezar essa oração diariamente relatam mudanças impressionantes em suas famílias. Conflitos que pareciam impossíveis de resolver encontraram soluções naturais. Filhos rebeldes voltaram ao caminho certo. Casamentos, em crise, recuperaram o amor perdido. Problemas financeiros encontraram saídas inesperadas. Não porque a oração seja uma fórmula mágica, mas porque ela abre nossos corações para receber a graça de Deus e nos ensina a ver nossa família com os olhos da fé. O Papa Francisco sempre nos lembra que a família é uma pequena igreja doméstica, onde cada membro tem um papel importante na construção do reino de Deus. Os pais são os primeiros evangelizadores de seus filhos, não apenas através de palavras, mas principalmente através do exemplo de vida. Os filhos, por sua vez, são chamados a honrar e obedecer a seus pais, contribuindo para um ambiente de respeito e harmonia. E todos juntos são convidados a fazer de sua casa um lugar onde Deus se sente bem-vindo e onde sua presença é cultivada através da oração, do perdão e do serviço mútuo. A oração continua pedindo proteção especial. Preserva-nos de todo mal. Ajuda-nos a superar as dificuldades da vida e a crescer no amor mútuo. Esta parte da oração reconhece que a vida familiar não está isenta de desafios. Haverá momentos de dificuldade, tentações, desentendimentos e provações. Mas quando uma família está unida na oração e protegida pela intercessão da Sagrada Família, essas dificuldades não conseguem destruir os laços de amor que os unem. Pelo contrário, muitas vezes são exatamente essas provações que fortalecem ainda mais a união familiar, pois obrigam todos a se apoiarem mutuamente e a confiar mais profundamente em Deus. Pense em sua própria experiência. Não foram as dificuldades que vocês enfrentaram juntos que mais fortaleceram os laços com sua família? Aqueles momentos em que todos se uniram para superar um obstáculo, quando cada um colocou de lado seus próprios interesses para ajudar o outro, quando descobriram que juntos eram muito mais fortes do que separados. A oração da Sagrada Família nos ensina que esses momentos não são coincidências, mas oportunidades que Deus nos oferece para crescermos no amor e na confiança mútua. Um dos aspectos mais tocantes dessa oração é quando pedimos que nosso lar seja um santuário de paz, onde tu, Jesus, sejas sempre o centro de nossa união. Transformar nossa casa em um santuário não significa ter imagens religiosas em todos os cantos ou rezar o dia inteiro, embora a oração regular seja fundamental. Significa fazer de nosso lar um lugar onde os valores cristãos são vividos no dia a dia, onde as pessoas se sentem amadas e aceitas, onde o perdão é praticado constantemente e onde cada membro da família busca ser melhor por amor aos outros. Quando Jesus é verdadeiramente o centro de uma família, tudo muda. As decisões importantes são tomadas à luz do Evangelho. Os conflitos são resolvidos com espírito de compreensão e perdão. O dinheiro e os bens materiais ocupam seu lugar correto como meios para servir ao próximo, e cada dia se torna uma oportunidade de crescer em santidade junto com aqueles que mais amamos. O Papa Francisco nos ensina que uma família centrada em Cristo não é uma família perfeita, sem problemas ou dificuldades,
mas é uma família que sabe como lidar com suas imperfeições de maneira construtiva, sempre buscando o bem comum e o crescimento espiritual de todos. A oração também inclui uma súplica especial pelos filhos. Abençoa nossos filhos, protege-os de todos os perigos e ajuda-os a crescer na sabedoria, na idade e na graça diante de Deus e dos homens. Esta frase ecoa as palavras do Evangelho sobre o próprio Jesus e nos lembra que o crescimento dos filhos deve ser integral, não apenas físico e intelectual, mas principalmente espiritual e moral. Em um mundo onde as crianças e jovens enfrentam tantas influências negativas, onde valores são constantemente questionados e onde a tecnologia pode tanto aproximar quanto afastar as pessoas, essa oração pelos filhos se torna ainda mais relevante. Pedimos que eles sejam protegidos não apenas dos perigos físicos, mas também das tentações espirituais e morais que podem comprometer seu desenvolvimento saudável. Muitos pais relatam que, depois de começar a incluir seus filhos nesta oração diária, perceberam mudanças significativas no comportamento deles. Crianças que eram agitadas encontraram mais tranquilidade. Adolescentes rebeldes começaram a demonstrar mais respeito e responsabilidade. Jovens que estavam perdidos encontraram direção para suas vidas. Isso não acontece da noite para o dia, nem sempre de forma espetacular, mas a graça de Deus age silenciosamente, transformando corações e abrindo caminhos. A parte final da oração é uma entrega total. Sagrada Família, protegei nossa família e fazei que possamos estar sempre unidos no amor de Cristo, para que possamos um dia nos encontrar todos juntos na casa do Pai Celestial. Amém. Aqui, tocamos no propósito último de toda a família cristã, não apenas viver bem nesta terra, mas caminhar juntos rumo à eternidade. A verdadeira união familiar não termina com a morte, mas se prolonga na vida eterna, onde todos os que amaram verdadeiramente se reencontrarão na presença de Deus. Esta perspectiva eterna da família deve transformar nossa maneira de viver, o presente. Cada gesto de amor, cada palavra de perdão, cada momento de oração em família é um investimento na eternidade. Estamos construindo juntos não apenas uma história familiar terrena, mas também nossa herança celestial. Quando compreendemos isso, as pequenas irritações do dia a dia perdem sua importância. Os sacrifícios necessários para manter a união familiar se tornam mais leves, e cada dia vivido em amor se transforma em uma preparação para a felicidade eterna. O Papa Francisco sempre nos encoraja a não ter medo de sonhar com famílias santas. Famílias que sejam verdadeiros faróis de esperança em um mundo muitas vezes marcado pela divisão e pelo egoísmo. Ele nos lembra que cada família cristã tem uma missão evangelizadora, sendo chamada a mostrar ao mundo que é possível viver em amor, perdão e comunhão. Para que essa oração seja verdadeiramente eficaz, é importante rezá-la com fé, constância e abertura de coração. Não se trata de uma receita mágica que resolve todos os problemas automaticamente, mas de uma ferramenta espiritual que nos conecta com a fonte de todo amor verdadeiro e nos ensina a viver nossa vocação familiar com mais profundidade e alegria. Recomenda-se rezar esta oração diariamente, de preferência com toda a família reunida, talvez antes das refeições ou antes de dormir. Se não for possível reunir todos sempre, não desanime. Continue rezando, e gradualmente outros membros da família poderão se juntar a você. O importante é começar, dar o primeiro passo na fé, confiando que Deus honrará sua boa intenção. Lembre-se também de que esta oração deve ser acompanhada por atitudes concretas de amor, perdão e serviço dentro da família. Não adianta pedir união se não estamos dispostos a ceder em nossas posições quando necessário,
Não faz sentido pedir paz se continuamos alimentando ressentimentos. Não podemos esperar bênçãos se não estamos dispostos a ser instrumentos de bênção para nossos familiares. A oração nos transforma, e essa transformação deve se refletir em nossos relacionamentos diários. Mas há algo ainda mais profundo nessa oração esquecida que precisa ser revelado. O Papa Francisco, em uma de suas catequeses sobre a família, mencionou que existe uma dimensão mística especial quando uma família se consagra diariamente à Sagrada Família. Ele falou sobre como essa prática cria uma espécie de escudo invisível ao redor do lar, protegendo-o das influências negativas do mundo e atraindo graças especiais de Deus. Essa proteção não é apenas simbólica, mas real e efetiva, manifestando-se de maneiras que muitas vezes nem percebemos completamente. Pense em quantas vezes sua família foi preservada de acidentes, doenças graves, problemas financeiros devastadores ou conflitos que poderiam ter destruído a unidade do lar. Muitas dessas proteções acontecem de forma silenciosa e só tomamos consciência delas quando paramos para refletir sobre a providência divina em nossas vidas. A oração da Sagrada Família age como um canal através do qual essas graças fluem mais abundantemente para nossos lares. Existe também um aspecto profético nessa oração que poucos conhecem. Quando uma família se compromete a recitá-la diariamente, está participando de uma rede espiritual mundial de famílias que fazem a mesma coisa. É como se todas essas famílias estivessem unidas em uma grande família universal, intercedendo umas pelas outras e fortalecendo-se mutuamente através da oração. O Papa Francisco tem uma visão muito clara sobre isso. Ele acredita que as famílias cristãs que praticam essa devoção estão construindo uma nova civilização do amor, oferecendo ao mundo um testemunho concreto de que é possível viver em harmonia, mesmo em meio às dificuldades da vida moderna. Uma das características mais marcantes dessa oração é sua capacidade de transformar gradualmente o ambiente familiar. Famílias que a praticam regularmente começam a notar mudanças sutis, mas significativas em sua dinâmica diária. As conversas se tornam mais respeitosas, os momentos de irritação diminuem, surge uma maior disposição para ajudar uns aos outros, e uma sensação geral de paz vai se instalando no lar. Isso não significa que os problemas desaparecem magicamente, mas que a família desenvolve uma maior capacidade de enfrentá-los com serenidade e sabedoria. O Santo Padre também nos ensina que essa oração tem um efeito especial sobre as crianças. Mesmo quando elas são muito pequenas para entender completamente o significado das palavras, sua participação na oração familiar cria nelas uma base espiritual sólida que as acompanhará por toda a vida. É como se estivéssemos plantando sementes de fé em seus corações, sementes que germinarão e florescerão nos momentos certos, especialmente quando elas enfrentarem suas próprias dificuldades e desafios. Muitos adultos que cresceram em famílias que praticavam essa oração relatam que, mesmo depois de anos afastados da fé, em momentos de crise ou dificuldade, as palavras da oração voltavam naturalmente à sua mente, trazendo conforto e orientação. Isso demonstra como a oração familiar cria raízes profundas na alma das pessoas, estabelecendo uma conexão duradoura com Deus, que resiste ao tempo e às circunstâncias adversas. Há ainda um aspecto curativo nessa oração que merece ser destacado. O Papa Francisco frequentemente fala sobre como a misericórdia de Deus pode curar as feridas mais profundas do coração humano, e a oração da Sagrada Família é um canal especial através do qual essa misericórdia se manifesta nos relacionamentos familiares.
Muitas famílias que começaram a praticar essa oração em momentos de crise profunda testemunham sobre reconciliações inesperadas, perdões que pareciam impossíveis e a renovação de vínculos que estavam quase quebrados. A oração não força essas mudanças, mas cria um ambiente espiritual propício para que o Espírito Santo possa agir nos corações, amolecendo resistências, curando mágoas e restaurando o amor. É importante entender que essa cura não acontece sempre de forma rápida ou espetacular. Muitas vezes é um processo gradual que requer paciência, perseverança e uma confiança profunda na bondade de Deus. Mas para aqueles que perseveram na oração, as recompensas são imensuráveis. Outro elemento fascinante dessa oração é como ela conecta nossa família terrena com a realidade celestial. Quando oramos à Sagrada Família, não estamos apenas pedindo ajuda a personagens históricos distantes, mas estabelecendo uma comunhão real com Jesus, Maria e José, que estão vivos e presentes na glória do céu. Essa comunhão transcende as barreiras do tempo e do espaço, criando uma experiência espiritual profunda que pode transformar nossa compreensão do que significa ser família. O Papa Francisco nos lembra que a família é um reflexo terreno da própria Santíssima Trindade, uma comunhão de pessoas unidas pelo amor. Quando nossa família se espelha na Sagrada Família através da oração, está se aproximando desse ideal divino de comunhão perfeita. Obviamente, nunca alcançaremos a perfeição nesta vida, mas podemos nos aproximar cada vez mais desse modelo, crescendo constantemente no amor, na compreensão e na generosidade mútua. A prática regular dessa oração também desenvolve em nós uma maior sensibilidade espiritual. Começamos a perceber melhor os sinais da presença de Deus em nossa vida familiar, a reconhecer suas bênçãos mesmo nas situações mais simples, e a confiar mais profundamente em sua providência. Essa sensibilidade espiritual enriquece tremendamente nossa experiência familiar, transformando momentos ordinários em oportunidades de encontro com o sagrado. Pense em como seria diferente nossa maneira de viver se víssemos cada refeição em família como uma antecipação do banquete celestial. Cada gesto de carinho como uma manifestação do amor de Deus, cada momento de perdão como uma participação na misericórdia divina. A oração da Sagrada Família nos ajuda a desenvolver exatamente essa visão contemplativa da vida familiar. O Papa Francisco também destaca a importância dessa oração para as famílias que enfrentam situações especiais. Famílias monoparentais, famílias com filhos especiais, famílias separadas pela distância ou por circunstâncias difíceis. Para essas famílias, a oração da Sagrada Família se torna ainda mais preciosa, pois oferece a certeza de que não estão sozinhas em suas dificuldades. Jesus, Maria e José compreenderam o que significa enfrentar situações difíceis, momentos de incerteza e provações que pareciam impossíveis de superar. Sua intercessão é especialmente poderosa para aqueles que vivem circunstâncias familiares desafiadoras. A flexibilidade dessa oração é outro de seus aspectos mais belos. Ela pode ser adaptada às necessidades específicas de cada família, sendo rezada de diferentes formas e em diferentes momentos, sempre mantendo sua essência e seu poder espiritual. Algumas famílias preferem rezá-la pela manhã, consagrando o dia que se inicia. Outras escolhem o final da tarde, como forma de agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção para a noite. O importante não é seguir uma fórmula rígida, mas encontrar a maneira que melhor se adapta à realidade de cada lar. Com o tempo, essa oração se torna tão natural na dinâmica familiar que sua ausência é imediatamente percebida. É como se ela criasse um ritmo espiritual na vida da família,
marcando os dias com momentos de encontro com Deus e fortalecendo constantemente os laços de amor que unem todos os membros. Muitas famílias relatam que, depois de anos praticando essa oração, ela se tornou verdadeiramente o coração de sua vida espiritual comum. O Papa Francisco nos ensina ainda que essa oração tem um efeito multiplicador. Famílias que a praticam se tornam naturalmente missionárias, irradiando paz e amor para sua comunidade, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e escola. Elas se tornam sementes do reino de Deus, plantadas no mundo, contribuindo para a transformação da sociedade através do testemunho silencioso, mas poderoso, de uma vida familiar autenticamente cristã. É assim que o poder dessa oração se expande, além das paredes de casa, tocando outras vidas e inspirando outras famílias a buscar também essa experiência de comunhão com a Sagrada Família. Por fim, é importante lembrar que essa oração nos prepara para os grandes momentos da vida familiar. Ela nos fortalece para enfrentar as alegrias e as tristezas, os nascimentos e as despedidas, os sucessos e os fracassos que fazem parte da jornada de toda a família. Quando esses momentos chegam, encontramos em nossa experiência de oração uma fonte de sabedoria, coragem e esperança, que nos permite vivê-los com dignidade e fé. A oração da Sagrada Família é verdadeiramente um tesouro espiritual que está ao alcance de todas as famílias, independentemente de sua situação econômica, social ou cultural. Ela não custa nada em termos materiais, mas seu valor é inestimável. É uma herança que podemos deixar para nossos filhos e netos, um legado espiritual que atravessará gerações, continuando a abençoar nossa linhagem familiar muito depois que não estivermos mais fisicamente presentes. Que esta oração da Sagrada Família possa tocar seu coração e trazer nova vida para seu lar. Que Jesus, Maria e José abençoem abundantemente sua família, protegendo-a de todo o mal e enchendo-a com a paz, a alegria e o amor que só Deus pode dar. Que sua casa se torne verdadeiramente um santuário onde o amor de Cristo reina supremo, onde cada membro encontra o apoio e o carinho necessários para crescer em santidade e onde todos caminham juntos rumo à vida eterna. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com quem você ama, para que outras famílias também possam descobrir o poder transformador desta oração esquecida. Inscreva-se em nosso canal e continue recebendo palavras que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Permita-me compartilhar com você alguns testemunhos reais de famílias que descobriram o poder dessa oração esquecida. Uma mãe de 3 filhos morando em São Paulo me escreveu contando como sua família estava à beira da separação. O marido havia perdido o emprego, as discussões eram constantes e os filhos estavam sendo afetados por toda essa tensão. Foi quando ela descobriu a oração da Sagrada Família através de uma amiga. No início, rezava sozinha enquanto os outros dormiam, mas gradualmente, um por um, os membros da família começaram a se juntar a ela. Depois de 6 meses de oração constante, o marido encontrou um trabalho ainda melhor. Os conflitos diminuíram drasticamente e hoje ela diz que sua família é mais unida do que nunca. Outro caso tocante é de um casal de idosos que estava passando por sérias dificuldades de saúde. Ambos enfrentavam problemas graves e a preocupação com o futuro estava consumindo toda a paz de seu lar. Seus filhos adultos, que há anos não se falavam por causa de uma herança, estavam deixando essa situação familiar ainda mais dolorosa. Quando começaram a rezar a oração da Sagrada Família diariamente, algo extraordinário aconteceu.
Não apenas sua saúde se estabilizou de forma surpreendente, mas seus filhos se reconciliaram e voltaram a se unir em torno dos pais, criando uma atmosfera de amor e cuidado mútuo que há anos não existia naquela família. Há também o testemunho de uma família que adotou uma criança com necessidades especiais. Os primeiros meses foram extremamente desafiadores, com dificuldades de adaptação que testavam a paciência e o amor de todos. A mãe adotiva começou a incluir a criança na oração da Sagrada Família, mesmo quando ela não conseguia ficar quieta ou concentrada. Com o tempo, aqueles momentos de oração se tornaram os mais tranquilos do dia para a criança, e gradualmente toda a dinâmica familiar se harmonizou. Hoje, anos depois, eles afirmam que a oração foi fundamental para criar os laços de amor verdadeiro que unem sua família. O Papa Francisco sempre nos ensina que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que buscam constantemente a perfeição do amor cristão. A oração da Sagrada Família é exatamente isso. Um caminho de busca constante, um exercício diário de entrega e confiança que nos aproxima cada vez mais do ideal divino para a família. É importante entender que essa transformação não acontece da noite para o dia. Como toda vida espiritual autêntica, ela requer tempo, paciência e, sobretudo, perseverança. Haverá dias em que a oração parecerá mecânica, momentos em que as dificuldades familiares farão com que duvidemos de sua eficácia, situações em que será difícil reunir todos para orar juntos. Esses são exatamente os momentos em que nossa fé é testada e fortalecida. Quando persistimos na oração mesmo nas dificuldades, quando mantemos nossa confiança mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos demonstrando a Deus que nossa busca por Ele é genuína e profunda. É nessa perseverança que reside uma das maiores graças dessa oração. Ela nos ensina a ter fé verdadeira, aquela que não depende de sinais extraordinários ou de resultados imediatos, mas que se baseia na certeza inabalável do amor de Deus por nós. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância da esperança na vida cristã, e a oração da Sagrada Família é uma escola de esperança para as famílias. Ela nos ensina que, não importa quão difícil seja a nossa situação atual, Deus sempre tem um plano de amor para nós. Mesmo quando não conseguimos enxergar a solução para nossos problemas, mesmo quando parece que estamos enfrentando um beco sem saída, a oração nos mantém conectados com a fonte de toda esperança e nos dá forças para continuar caminhando. Existe também uma dimensão social muito importante nessa oração que precisa ser destacada. Famílias que praticam regularmente a oração da Sagrada Família naturalmente se tornam mais sensíveis às necessidades de outras famílias. Elas desenvolvem um coração missionário, buscando maneiras de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio a casais em crise, acolhendo crianças e adolescentes que precisam de orientação. É como se a graça recebida, através da oração, criasse uma necessidade natural de compartilhar essa graça com outros. O Santo Padre sempre nos lembra que a família cristã não pode ser uma realidade fechada em si mesma. Ela deve ser uma fonte de vida e esperança para toda a comunidade. A oração da Sagrada Família nos ajuda a viver essa dimensão missionária de forma natural e espontânea, sem forçar situações, mas simplesmente sendo testemunhas autênticas do amor de Deus através de nossa vida familiar. Muitas paróquias ao redor do mundo já começaram a promover grupos de famílias que se comprometem a rezar juntas a oração da Sagrada Família. Esses grupos se reúnem periodicamente para compartilhar experiências, fortalecer-se mutuamente na fé e criar
uma rede de apoio espiritual que beneficia toda a comunidade. Participar de um grupo assim pode ser uma experiência muito enriquecedora, especialmente para famílias que estão começando essa jornada de oração. A força do exemplo e o apoio mútuo fazem uma diferença significativa na perseverança e no crescimento espiritual. Outro aspecto fundamental dessa oração é como ela nos prepara para os grandes momentos litúrgicos do ano. Durante o Advento, por exemplo, quando a Igreja nos convida a preparar nossos corações para o nascimento de Jesus, as famílias que praticam a oração da Sagrada Família vivem essa preparação de forma mais intensa e significativa. Elas já estão habituadas a contemplar o mistério da encarnação através da meditação sobre a vida da Sagrada Família. Então, o Natal se torna verdadeiramente uma festa familiar profunda, carregada de significado espiritual. Da mesma forma, durante a Quaresma, essas famílias encontram na oração da Sagrada Família uma fonte de inspiração para viver mais intensamente o chamado à conversão e à penitência. Elas contemplam como Jesus, mesmo sendo Deus, escolheu viver uma vida simples e obediente em Nazaré, e isso as inspira a buscar maior simplicidade e desprendimento em suas próprias vidas. A Páscoa ganha um sabor especial quando celebrada por uma família que cultiva essa devoção, pois a ressurreição de Cristo é vista não apenas como um evento histórico, mas como uma promessa de vida nova que se manifesta concretamente na renovação dos relacionamentos familiares. É interessante observar como essa oração influencia positivamente até mesmo os aspectos mais práticos da vida familiar. Famílias que a praticam regularmente relatam uma melhoria significativa na organização da casa, na administração das finanças, na disciplina das crianças e na resolução de conflitos cotidianos. Isso acontece porque a oração cria um ambiente de maior serenidade e sabedoria, onde as decisões são tomadas com mais calma e discernimento, e onde cada membro da família se sente mais responsável pelo bem-estar de todos. O Papa Francisco sempre enfatiza a importância da economia doméstica na vida familiar, não apenas como uma questão de sobrevivência, mas como uma oportunidade de viver os valores